Você nunca vai acreditar no que a própria ciência revela sobre a exploração espacial. A verdade é que talvez jamais consigamos sair do sistema solar. Imagine dedicar séculos de avanços tecnológicos, bilhões em investimentos e as melhores mentes da humanidade, apenas para descobrir que há um muro invisível imposto pelas leis da física, capaz de aprisionar qualquer civilização ao seu próprio quintal cósmico. Enquanto muitos sonham com viagens interestelares e colônias em mundos distantes, existe um obstáculo gigantesco que praticamente ninguém comenta. As distâncias são tão absurdas que transformam nossas maiores conquistas em passos quase insignificantes. E o mais perturbador é que, enquanto você assiste a este vídeo, o tempo está passando. E cada segundo que se perde é mais uma prova de que talvez nunca veremos a Terra ultrapassar essas fronteiras. Fique até o final, porque os motivos que você vai descobrir hoje podem mudar para sempre a forma como você enxerga o futuro da humanidade no espaço. Desde o surgimento da exploração espacial, a humanidade conquistou feitos extraordinários que mudaram o rumo da história. O lançamento do Sputnik, no final da década de 1950, marcou o primeiro passo dessa corrida, inaugurando uma era em que, pela primeira vez, deixamos a superfície da Terra para sondar o desconhecido. Poucos anos depois, em 1961, Yuri Gagarin tornou-se o primeiro ser humano a orbitar nosso planeta, um feito que parecia quase impossível até então. Em 1969, a missão Apollo 11 levou Neil Armstrong e Buzz Aldrin à Lua, um momento que uniu o mundo inteiro diante das telas de televisão. Décadas depois, sondas avançadas como as Voyagers 1 e 2 foram lançadas, cruzando os limites do sistema solar e tornando-se os objetos mais distantes já enviados pela humanidade. Hoje, a Voyager 1 está a mais de 24 bilhões de quilômetros de distância, um número impressionante que representa mais de 160 vezes a distância entre a Terra e o Sol. Mas mesmo assim, em termos cósmicos, esse avanço é insignificante. É como dar um único passo fora de casa quando o destino final está a milhares de quilômetros de distância. Esses marcos demonstram que, apesar de toda a engenhosidade humana, ainda permanecemos confinados ao que pode ser considerado apenas o prólogo de um livro cósmico gigantesco, cujas páginas mais profundas estão muito além de nosso alcance. O maior obstáculo de todos é a distância colossal entre os corpos celestes. O próprio sistema solar já é imenso, e a unidade usada para medir seu tamanho, chamada unidade astronômica, corresponde a cerca de 150 milhões de quilômetros, que é a distância média entre a Terra e o Sol. Para se ter uma ideia, a sonda Voyager 1, lançada em 1977, precisou de mais de 4 décadas para ultrapassar a heliopausa, que é considerada a fronteira teórica do sistema solar. Ainda assim, ela continua extremamente próxima de nós em termos cósmicos. A estrela mais próxima, a Próxima Centauri, está a aproximadamente 4 anos-luz de distância. Um único ano-luz equivale a 9 trilhões e 460 bilhões de quilômetros, o que significa que estamos falando de distâncias quase inimagináveis para qualquer ser humano. Se uma aeronave comercial, como um Boeing 747, fosse enviada nessa direção, levaria em torno de 5 milhões de anos para chegar. Mesmo a velocidade da Voyager, que impressiona por ultrapassar 61 mil km por hora, resultaria em uma viagem de mais de 70 mil anos. Essa discrepância brutal revela um ponto essencial. As leis da física que regem o espaço interestelar não trabalham a nosso favor. Diferente das viagens interplanetárias, onde Marte ou Júpiter podem ser alcançados em meses ou anos, cruzar até a estrela mais próxima é um empreendimento que exige pensar em escalas de tempo e distância que ultrapassam a compreensão humana. Se a distância é um problema, a energia necessária para vencê-la é uma barreira ainda mais difícil. As tecnologias atuais de propulsão, baseadas em foguetes químicos que queimam hidrogênio e oxigênio líquidos, são eficientes apenas para escapar da gravidade terrestre e realizar missões relativamente curtas dentro do sistema solar. Quanto maior a viagem, mais combustível seria necessário. Mas carregar esse combustível extra exige uma quantidade ainda maior de energia, criando um ciclo praticamente impossível de resolver. O rendimento energético desses motores é tão baixo que sequer permitiria alcançar 1% da velocidade da luz. Mesmo as alternativas consideradas mais avançadas, como a propulsão iônica, que utiliza a aceleração de partículas eletricamente carregadas, são insuficientes. Esses sistemas oferecem eficiência no longo prazo, permitindo manter sondas ativas por anos, mas a força gerada é mínima, incapaz de impulsionar naves tripuladas em direção às estrelas. Teoricamente, soluções como a propulsão por fusão nuclear poderiam mudar esse cenário. Utilizando a mesma reação que mantém o Sol brilhando, seria possível gerar energia em escala suficiente para alcançar uma fração considerável da velocidade da luz. Porém, esse sonho ainda é distante, já que nem na Terra conseguimos dominar a fusão de forma prática e segura. E mesmo que isso fosse resolvido, restaria a dificuldade de projetar reatores compactos e confiáveis para uso em viagens espaciais, um desafio que poderia levar décadas ou séculos para ser superado. Outro conceito bastante discutido é o das chamadas velas solares ou velas a laser. A ideia é utilizar a pressão da luz para impulsionar uma nave através do espaço. O projeto Breakthrough Starshot, por exemplo,
propõe lançar microsondas equipadas com velas extremamente finas, que seriam impulsionadas por lasers disparados da Terra. Em teoria, essas sondas poderiam atingir até 20% da velocidade da luz, encurtando o tempo de viagem até a estrela mais próxima para cerca de 20 anos. Parece promissor, mas os obstáculos são gigantescos. O primeiro deles é a precisão necessária para manter os feixes de laser alinhados com a vela por distâncias de bilhões de quilômetros. Além disso, existe a resistência dos materiais, que precisariam suportar pressões e temperaturas inimagináveis sem se desfazer. E mesmo que tudo isso fosse superado, restaria o problema mais complicado: como frear a nave ao chegar ao destino? Uma sonda que atinge velocidades tão altas não teria como desacelerar sem combustível ou sem um sistema de freio interestelar. Isso transformaria a missão em uma viagem de mão única, capaz apenas de passar rapidamente pelo alvo e enviar informações limitadas. Mais uma vez, a teoria nos enche de esperança, mas a prática nos lembra de que estamos muito longe de tornar viável uma viagem interestelar real e controlada. A distância e a propulsão não são os únicos problemas. À medida que nos afastamos do Sol, surge outro desafio crítico: o fornecimento de energia. Nas proximidades da Terra e até mesmo em Marte, a energia solar é suficiente para manter missões em operação. Porém, conforme cruzamos além de 30 unidades astronômicas, a luz solar se torna tão fraca que os painéis solares deixam de ser funcionais. Isso obriga o uso de geradores nucleares, como os chamados RTGs, que utilizam a energia térmica liberada pelo decaimento de elementos radioativos para gerar eletricidade. Esses sistemas foram aplicados com sucesso nas sondas Voyager e Cassini, mas apresentam limitações claras. Sua potência é baixa, suficiente apenas para sondas relativamente pequenas, e sua vida útil não ultrapassa algumas décadas. Para manter sistemas funcionando por centenas ou milhares de anos, seriam necessárias fontes de energia duráveis, compactas e seguras em uma escala que a humanidade ainda não domina. Reatores nucleares em miniatura, capazes de operar sem manutenção por séculos, ainda são apenas um sonho distante. Essa barreira energética é fundamental, porque mesmo que conseguíssemos acelerar uma nave até uma fração da velocidade da luz, ela não poderia manter seus sistemas de navegação, comunicação e suporte de vida funcionando por tanto tempo sem uma fonte de energia confiável. Mesmo que os avanços tecnológicos resolvessem a questão da propulsão e da energia, ainda restaria um obstáculo igualmente implacável: o corpo humano. Nós simplesmente não fomos feitos para sobreviver às condições extremas do espaço por longos períodos. A radiação cósmica, que atravessa o vácuo interplanetário, pode danificar o DNA, aumentar drasticamente os riscos de câncer e afetar o sistema nervoso central, comprometendo funções cognitivas essenciais. As sondas e estações espaciais atuais contam com blindagens mínimas, mas em uma jornada interestelar seria necessário um nível de proteção ainda mais robusto, o que aumentaria o peso da nave e, consequentemente, a energia necessária para propulsioná-la. Além disso, a ausência de gravidade causa sérios impactos fisiológicos. Astronautas que passam apenas alguns meses na Estação Espacial Internacional precisam realizar exercícios intensos diariamente para combater a atrofia muscular e a perda de densidade óssea. Em viagens que durassem décadas ou séculos, esses problemas se multiplicariam a ponto de comprometer a viabilidade de qualquer missão tripulada. A engenharia pode imaginar soluções, como criar gravidade artificial por meio de naves que giram em torno de si mesmas, mas isso aumenta a complexidade e os custos. O espaço, ao que tudo indica, não é apenas hostil, mas quase proibitivo para corpos biológicos como o nosso. Não bastassem os desafios físicos, existe ainda o peso invisível da mente. O isolamento extremo, a solidão, a monotonia e a ausência de contato direto com a Terra criam um ambiente psicológico devastador. Experimentos como o Mars 500, que simulou o confinamento de astronautas por mais de 500 dias em um ambiente fechado, já revelaram sinais de estresse, conflitos interpessoais e queda de desempenho. Agora, imagine essa situação estendida por décadas ou até séculos. A comunicação com a Terra, que já é limitada em missões de Marte, se tornaria praticamente inútil em viagens interestelares. Uma mensagem enviada da estrela mais próxima demoraria mais de 4 anos para chegar e mais 4 anos para obter resposta. Isso elimina qualquer chance de suporte em tempo real, tornando a tripulação completamente autossuficiente em todos os aspectos. A saúde mental, já um desafio nas missões espaciais atuais, se transformaria em um risco existencial para qualquer tripulação enviada para além do sistema solar. O espaço não ameaça apenas com radiação e falta de recursos, mas também com a possibilidade de transformar seres humanos em prisioneiros de suas próprias mentes. Diante de tantos problemas, alguns cientistas sugerem alternativas que mais parecem saídas da ficção científica. Uma delas é a criação de naves geracionais, enormes habitats espaciais nos quais várias gerações nasceriam, viveriam e morreriam, até que a missão alcançasse seu destino. Embora essa ideia resolva a questão do tempo de viagem, levanta dilemas éticos profundos. As crianças que nasceriam a bordo não teriam escolhido essa vida, herdando uma missão imposta pelos antepassados. Outro conceito é a hibernação criogênica, na qual os tripulantes seriam colocados em sono profundo por séculos, até despertar no destino final. A ficção adora explorar essa hipótese,
Mas a realidade é que não sabemos como preservar um corpo humano vivo em condições tão extremas sem causar danos irreversíveis. Há ainda teorias sobre inteligência artificial assumindo a liderança de missões, enviando máquinas autônomas capazes de tomar decisões sem a presença humana. Isso resolveria parte dos problemas, mas criaria outros, como a perda de propósito humano na exploração espacial. No fim, cada alternativa revela mais barreiras do que soluções. As promessas da ficção científica colidem com os limites da biologia e da ética, mostrando que, ao menos por enquanto, sair do sistema solar não é uma missão para pessoas de carne e osso. Se a biologia e a tecnologia não bastassem, o maior inimigo talvez seja o próprio tempo. A teoria da relatividade de Albert Einstein nos ensina que o tempo é relativo e que, em velocidades próximas à da luz, ocorre a dilatação temporal. Isso significa que, para os tripulantes de uma nave viajando a 90% da velocidade da luz, o tempo passaria mais devagar do que para aqueles que permanecessem na Terra. Em teoria, isso permitiria que os viajantes envelhecessem apenas alguns anos enquanto séculos se passariam aqui. Mas essa aparente vantagem esconde um custo terrível. Seria uma viagem sem retorno. Ao chegar ao destino, esses exploradores jamais encontrariam a terra que deixaram para trás. Suas famílias já teriam desaparecido, sua cultura teria mudado, e até mesmo a humanidade que conheciam poderia não existir mais. Isso destrói a visão otimista de civilizações interestelares se comunicando e trocando recursos como em séries de ficção científica. O tempo, aliado às distâncias colossais, transforma qualquer jornada em um exílio eterno, onde os viajantes se tornariam estrangeiros não apenas em outras estrelas, mas também em relação ao próprio planeta natal. Diante de tantas limitações, surge uma reflexão que conecta a ciência à filosofia: o paradoxo de Fermi. Se o universo é tão vasto, repleto de bilhões de galáxias e trilhões de estrelas, por que nunca encontramos sinais claros de outras civilizações inteligentes? Uma possível resposta é que todas as espécies, por mais avançadas que sejam, acabam presas em seus próprios sistemas solares. As distâncias entre as estrelas são tão brutais que tornam qualquer tentativa de contato praticamente impossível. Mesmo uma civilização que tenha evoluído milhões ou bilhões de anos antes de nós, enfrentaria as mesmas barreiras de energia, tempo, biologia e física. Isso explicaria o silêncio cósmico, a ausência de sinais, a falta de visitas e o mistério que tanto nos intriga. Talvez cada civilização seja condenada a viver isolada em seu próprio jardim estelar, explorando apenas o que está ao alcance de suas ferramentas e sonhos. É uma visão sombria, mas também libertadora. Se nunca encontrarmos outros povos, isso não significa que estamos sozinhos, mas sim que todos nós, em diferentes cantos do universo, enfrentamos a mesma prisão cósmica. A humanidade pode não ser única em sua curiosidade, mas pode compartilhar o mesmo destino de limitação. E agora que você conhece os verdadeiros limites da exploração espacial, fica a grande questão: será que o impossível de hoje pode se tornar o possível de amanhã? Talvez a física esconda segredos que ainda não compreendemos. Talvez novas teorias revelem atalhos no espaço-tempo, como os tão sonhados buracos de minhoca. Enquanto isso não acontece, nossa missão é continuar explorando, aprendendo e expandindo os horizontes dentro do que está ao nosso alcance. Afinal, mesmo que nunca saiamos do sistema solar, cada passo dado nos ensina mais sobre quem somos e sobre o universo que habitamos. Se você gostou desse mergulho no futuro e nas barreiras quase intransponíveis que nos cercam, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos do Curiosidade Insana. Compartilhe este conteúdo com seus amigos e familiares para que mais pessoas reflitam sobre nosso lugar no cosmos. E claro, deixe nos comentários a sua opinião. Você acredita que um dia conseguiremos romper essa prisão cósmica ou estaremos para sempre limitados ao nosso quintal estelar?